O filme se inicia em meados dos anos 1950, na pele de Alice e Jack, que são o retrato de um jovem casal apaixonado, vivendo em uma cidade tipicamente americana. Eles compartilham momentos de diversão com amigos, passeios de carro e muito amor. Em um dia qualquer, enquanto Alice se prepara para uma festa, Jack se junta a outros trabalhadores de colarinho branco no escritório. Uma voz feminina narra que aquele era o 997º dia de aula, um marco comum para as esposas da cidade, conforme orienta a instrutora Shelley, que prega que beleza é controle e graça é simetria. Depois da aula, Alice volta para casa, encontra-se com sua vizinha Bonnie, que não hesita em repreender os filhos e depois cuida da roupa lavada. Uma música persistente toca em sua mente, uma melodia que ela não consegue deixar de murmurar. De repente, ela nota a vizinha Margaret parada, perdida em pensamentos, diante de sua casa. Enquanto prepara o jantar, Alice se depara com um ovo que parece suspeito. Ao espremê-lo, constata que está vazio, assim como os outros que, frustrada, esmaga um a um. Sua atenção é desviada pela carne que acaba queimando. À noite ela recebe Jack, impecavelmente vestida e com a mesa pronta para o jantar, mas ele tem outros planos e sugere uma atividade mais íntima. No dia seguinte, enquanto as mulheres da cidade relaxam na piscina, Alice se distrai novamente com a música que não sai de sua cabeça, aumentando sua inquietação. Nesse momento, ela tem uma visão. Um círculo de mulheres, todas de perucas, em uma coreografia estranha. Depois, ela se deixa levar pelo modelo de uma cidade na mesa e segue o caminho das ruas com o dedo, ultrapassando os limites do planejado. Bonnie rapidamente a intercepta, trazendo-a de volta à realidade. Logo é hora do coquetel, servido pelos filhos de Bonnie, enquanto os homens mergulham em conversas evasivas. Durante o evento, tudo parece perfeito, ensolarado e sereno, até que Shelley anuncia com entusiasmo a chegada de novos residentes, incentivando-os a aprender com Frank, um homem que criou um novo mundo. Margaret interrompe o discurso de Shelley, afirmando que ela e seu marido não pertencem àquele lugar. Alice é prontamente afastada por Jack, enquanto Frank, o recém-chegado, pede desculpas pelo incidente. Ele encoraja a todos a continuarem a perseguir seus sonhos e enfrentar o caos, o verdadeiro inimigo do progresso, assegurando que juntos eles mudarão o mundo. Todos os convidados repetem as palavras de Frank em uníssono, reafirmando que ali todos são uma família e estão felizes, enquanto Frank agradece às mulheres por seu suporte incondicional aos maridos. Na sequência dos eventos, Alice decide procurar Jack, mas acaba esbarrando em Margaret, que confessa estar atormentada por pesadelos e sente que não pertence àquele lugar. No entanto, rapidamente encerra a conversa, fechando a cortina diante de Alice. De volta em casa, Jack a recebe com um beijo, e o casal tem um momento íntimo, que é brevemente perturbado pela presença de Frank, observando-os à distância, com um sorriso enigmático. No dia seguinte, Alice se junta a outras mulheres no centro comercial, onde conversam sobre suas vidas aparentemente perfeitas. Alice expressa sua preocupação por Margaret, apesar de Bonnie achar que Margaret é a responsável por suas próprias desventuras, especialmente depois de ter levado seu filho ao deserto sozinha. A conversa muda para o misterioso trabalho de seus maridos, especulando-se que poderiam estar envolvidos na fabricação de armas, uma ideia rapidamente rejeitada por Bonnie, que insiste que as mulheres têm seu próprio papel, criando um ambiente de conforto. À noite, Alice é assolada por um pesadelo. Na manhã seguinte, ela observa Jack sair para o trabalho e começa suas tarefas domésticas rotineiras. Mais tarde, decide fazer uma viagem sozinha de bonde, apenas desejando dar uma volta. Durante o passeio, ela testemunha um avião caindo em direção às montanhas. Ela tenta alertar o motorista, mas ele não entende sua urgência e se recusa a desviar do caminho planejado. Inquieta,
Alice salta do bonde e corre em direção às montanhas. Após uma longa caminhada pelo deserto, Alice alcança uma estrada e escala uma montanha, no topo da qual encontra uma grande cúpula. Ao se aproximar mais, ela se vê refletida em um espelho gigante, onde, exausta e confusa, desmaia. No escuro, ela ouve a voz de um homem pedindo ordem e que as pessoas devem explorar como a vida deveria ser. Alice acorda em sua cama. Na cozinha, ela encontra Jack preparando o jantar, mas a cozinha está uma bagunça, com muitos mantimentos estragados. Confusa, Alice questiona o que aconteceu. Jack explica que quando ele chegou do trabalho, ela já estava dormindo, e que ela havia voltado para a casa de bonde. Alice, sem entender, se pergunta se foi tudo um sonho. Na manhã seguinte, tudo parece normal, mas enquanto limpa as janelas, Alice sente que estão se movendo, pressionando-a contra a parede, deixando-a sem ar. De repente, o telefone toca, e Alice é liberada da pressão inexplicável, respirando aliviada. Margaret, ao telefone, implora para Alice fugir daquele lugar, pois ela viu com os próprios olhos o que acontecia ali. Durante essa conversa, Alice tem uma visão de várias mulheres dançando, incluindo ela e suas amigas. De repente, no reflexo, não é mais ela que aparece, mas Margaret, que começa a bater a cabeça violentamente contra o espelho. Desesperada, Alice grita, e ao recuperar os sentidos, corre para casa. Lá, ela testemunha Margaret no telhado, olhando diretamente para ela antes de cortar a própria garganta e cair. Os gritos de Alice atraem a atenção, e logo os funcionários chegam para recolher o corpo. Naquela noite, Alice tenta contar tudo para Jack, mas ele se mostra incrédulo. Segundo ele, Margaret está no hospital porque se acidentou limpando as janelas. Alice sente uma culpa devastadora, pois Margaret havia pedido sua ajuda. Ela questiona Jack sobre os estranhos eventos ao redor deles, mas ele desvia, alegando que não pode falar sobre seu trabalho e que qualquer histeria dela poderia arruinar tudo. Assistindo a um anúncio televisivo sobre a cidade, Alice se sente como se estivesse presa numa piscina sem saída. No dia seguinte, enquanto cozinha, Alice começa a enrolar a cabeça em filme plástico, numa tentativa desesperada de voltar à realidade. A sufocação não ajuda, e ela arranca o plástico de sua cabeça. Um médico que chega logo após insiste que é apenas tensão nervosa devido ao acidente que Alice presenciou com Margaret. Alice tenta argumentar que viu Margaret se suicidar, mas os médicos sugerem remédios, oferta que Jack recusa, acreditando que conseguirão superar a situação. O médico acaba esquecendo sua pasta na casa deles, e Alice aproveita para pegar o prontuário de Margaret. No entanto, o texto está todo borrado, tornando-se ilegível. Frustrada, Alice queima os documentos, bebe álcool e vê novamente as mulheres dançando. Depois ela se vê no banheiro, e Jack, impaciente, traz um vestido e sugere que pensem em ter um filho, prometendo uma noite maravilhosa pela frente. Eles chegam a um restaurante onde toda a comunidade já está reunida para uma apresentação de uma cantora loira glamourosa. Durante o espetáculo, Alice tem mais uma visão do círculo de mulheres dançantes e de Margaret cometendo suicídio. Ela se sente cada vez pior, mas as pessoas ao seu redor parecem não notar seu sofrimento. Frank se destaca no palco e chama Jack para se juntar a ele, anunciando que Jack agora fará parte do conselho de especialistas sênior. Como símbolo de sua nova posição e lealdade, Frank entrega a Jack um anel especial, recebido com aplausos entusiasmados da plateia. Jack, emocionado, faz uma dança de gratidão, o que faz com que Alice, já perturbada, fuja para o banheiro, incapaz de suportar a cena. Lá, ela tem uma visão perturbadora de um Jack desempregado, um contraste gritante com o que estava acontecendo. Bonnie a encontra no banheiro, perplexa com o estado de Alice. Quando Alice tenta falar sobre suas suspeitas, Bonnie a interrompe impacientemente, acusando-a de ter ido ao quartel-general e agir de forma infantil e irresponsável. Bonnie repreende Alice por não estar apoiando Jack
e por arruinar sua carreira com comportamentos comparáveis aos de Margaret, que trouxeram desgraça para si mesma. Na manhã seguinte, Jack lembra Alice que terão convidados à noite e que ela precisa demonstrar gratidão a Frank. Alice recebe os convidados com um sorriso, mantendo a fachada da esposa perfeita. Enquanto Jack se distrai com Frank, este se aproxima de Alice na cozinha, expressando uma falsa simpatia por Bonnie não ter acreditado nela, reconhecendo que Alice também desconfiava de Margaret. Durante o jantar, Alice, de forma audaciosa, senta-se na cabeceira da mesa, com Jack a seu lado. Ela desafia o status quo, questionando por que todas as mulheres na cidade vêm de apenas 2 estados e compartilham férias nos mesmos destinos. Jack tenta desviar o assunto, mas Alice insiste, apontando as similaridades entre as histórias de como todas conheceram seus maridos, sugerindo que há uma manipulação de suas memórias. Frank, com um sorriso sarcástico, acusa Alice de estar tendo um colapso nervoso e questiona por que ela não estava se tratando e por que foi ao quartel-general. Jack fica horrorizado ao saber que ela esteve lá. Frank insinua que Alice quebrou as regras e sofre de psicose, afirmando falsamente que ela se revelou para ele em seu quarto. Abalada por essa mentira descarada, Alice tenta apelar para o bom senso dos convidados sobre a origem dos alimentos e seus conteúdos, mas é interrompida por Shelley, que se levanta indignada, recusando-se a permitir que seu marido seja insultado. Os convidados saem decepcionados, e Frank expressa sua desilusão, esperando mais de Alice. Jack, vendo todos irem embora, também deixa o local, deixando Alice sozinha com suas revelações e dúvidas. Alice faz um apelo emocionado a Jack, dizendo que ele é tudo para ela e pede que fujam juntos para qualquer lugar, apenas os dois. Jack concorda, emocionado, e eles entram no carro para partir. Mas num instante, enquanto Jack ainda se desculpa por algo, funcionários interrompem o momento, arrancando Alice do carro e a levando para um lugar sombrio. Ela se vê deitada em uma mesa de operações. Flashes de memórias com Jack cruzam sua mente enquanto um médico mascarado se inclina sobre ela. Uma médica que, para sua surpresa, é ela mesma. Após a operação, Alice volta para casa, encontrando Jack desempregado. Ele não preparou o jantar e não há água quente. Exausta após 30 horas de cirurgia, Alice recusa a intimidade que Jack busca. Ele se distrai com o anúncio de uma nova simulação, enquanto mais um dia ensolarado se inicia na cidade do paraíso. Alice retorna ao seu cotidiano. Bonnie, sempre entusiasmada, conta as novidades enquanto Alice cuida da casa, dança e nada. Mais tarde, ela prepara o jantar enquanto Jack escolhe uma música no toca-discos. A música desperta algo em Alice. Enquanto isso, Jack perambula pela cidade escura até seu apartamento, refletindo sobre sua condição física ideal para participar do projeto Victory, onde tem a responsabilidade de manter as funções vitais do corpo de Alice. Alice se vê na cama, presa e conectada a vários fios. Jack cuida dela, obrigado a sair da simulação diariamente para trabalhar e manter o corpo de Alice. Ele se deita ao lado dela, cantando a mesma música que agora ecoa na cabeça dela. Alice percebe que Jack a privou da vida real para salvá-la do trabalho exaustivo, justificando que Frank criou esse mundo para que pudessem viver como desejassem. Ele sofre como um condenado para sustentar essa realidade, mas ela questiona se estão realmente felizes ou se são reféns desse mundo artificial. Num impulso, Alice golpeia Jack na cabeça, incapacitando-o. Nesse momento, Bonnie a encontra. Ao ver Jack inconsciente, Bonnie corre para informar Frank sobre o incidente, temendo as consequências do ato de Alice. Bonnie revela a Alice o segredo da simulação. Ela aceitou viver nessa realidade artificial porque, aqui, pode estar com seus filhos que, na vida real, já morreram. No entanto, ela alerta que muitas mulheres na cidade não sabem da verdade por trás de suas existências. Bonnie avisa Alice de que sua vida está em perigo. Eles não hesitarão em eliminá-la se ela descobrir demais.
Movida pelo desespero, Alice corre para o quintal, entra no carro de Jack e dispara rumo ao deserto. Enquanto Alice dirige freneticamente, funcionários em carros a perseguem. Ela executa uma manobra arriscada, causando um acidente que resulta na morte de um dos médicos envolvidos na simulação. E aí, tá gostando desse Big resumo? Comente. Big Filmes, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. A perseguição não cessa, e a notícia chega até Frank, que ordena que capturem Alice custe o que custar. Inesperadamente, no auge da crise, Shelley ataca Frank com uma faca, acusando-o de ter arruinado tudo. Frank, tomado pela surpresa e dor, desmorona enquanto Shelley foge, desiludida com o projeto utópico que se transformou em pesadelo. Alice continua sua fuga em direção às montanhas. Seu carro falha perto do cume, e ela prossegue a pé. Atrás dela, os funcionários avançam rapidamente. Ao chegar ao domo, um grande obstáculo em sua rota de fuga, ela sente as mãos de Jack em seus ombros. Ele suplica para que não o deixe, mas antes que ela possa responder, tudo fica escuro, e Alice é assombrada por visões da vida perfeita em Vitória. E possivelmente há uma mulher acordando na vida real. É difícil afirmar claramente. E é assim que o filme se encerra.